Fala fera, e aí? Eu sou o James, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Fala Fera. Hoje eu quero fazer correções aqui no nosso código e também criar uma procedure para excluir os filmes, tá bom? Nas outras aulas eu acabei não explicando muito bem como é que funciona a inserção nessas tabelas que servem como um relacionamento, tá? Então, por exemplo, ó, vamos selecionar aqui os filmes. Ó, tem dois filmes, 40 e 41. E aí a gente tem a tabela filmes atores. Como é que funciona isso? Essas tabelas servem apenas para fazer a ligação entre um filme e um ator, ok? Como a gente disse lá no começo, quando a gente estava modelando o banco de dados ainda, quando tem um relacionamento de muitos para muitos, ou seja, um filme pode ter muitos atores e um ator pode participar de vários filmes, é um relacionamento de muitos para muitos. Sendo assim, quando tem esse relacionamento, a gente cria uma tabela intermediária. No caso, a tabela filmes-atores é essa tabela intermediária, ok? Para a gente poder inserir valores aqui, os valores não podem ser aleatórios. Por exemplo, o número 40 e o número 31 que vocês estão vendo ali, eles existem nas duas tabelas. O 40 existe na tabela filmes e o 31 existe na tabela atores. Se eu tentar inserir aqui, ó, fazer um insert aqui, na insert into filmes atores, vou tentar fazer um insert direto aqui, colocando o valor, colocar um values, né? Colocando o valor 1 e 1, por exemplo. Olha o que acontece. Ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque não existe um filme de código 1 ou um ator de código 1. Não existe isso. Então ele não tem como fazer um relacionamento. Não consegue fazer isso. Por isso que dá esse erro, ok? Dito isso, eu quero fazer algumas correções da seguinte forma. Por exemplo, vejam que a tabela aqui de filmes, vou dar um editar aqui nela. Aqui no data lançamento eu coloquei como date, porém eu percebi que não precisa ser date, porque a gente está trabalhando apenas com o ano do lançamento. Eu não estou pegando a data exata que o filme foi lançado no cinema a primeira vez. Eu estou buscando apenas o ano. Que ano que foi lançado? Ah, foi 2001. Ah, beleza, então eu vou colocar apenas o número 2001. Eu não vou colocar 12 de janeiro de 2001, entendeu? Então a gente tem que corrigir isso. O problema de eu corrigir aqui na tabela é que se eu tentar fazer isso agora com valores inseridos lá dentro, isso nem sempre dá certo. Na maioria das vezes não dá certo, na verdade. Então eu preciso excluir todos os valores que tem na minha tabela ou limpar a minha coluna, tá bom? Também eu poderia converter ela e tal, mas de qualquer forma dá um trabalho você fazer uma correção numa tabela, tá? Aqui como a gente está trabalhando apenas com filmes de testes, o que eu vou fazer? Eu vou excluir tudo. Só que para excluir, a gente precisa remover de todas as tabelas que esse filme faz parte, entendeu? Então vejam o seguinte, ó, o filme, ó, fazer um select aqui, o filme 40, por exemplo, ele faz parte da tabela filmes atores, tá aqui ó, 40, filmes diretores, tá aqui ó, 40, 41 também, e também ó, na filmes categorias. Opa, filmes categorias não tem ninguém, mas enfim. Se tivesse, eu precisaria excluir também, tá? Vou até dar um insert aqui só pra gente ver isso. Ó. Então, insert into. Aí, fez o insert. Beleza, agora ele participa aqui também dessa tabela. E também da tabela imagens. Bom, na tabela imagens, tem aqui, ó. Tem 3 imagens aqui de filmes, tá? Então, quando eu for remover um filme, eu tenho que remover de todas essas tabelas primeiro, para depois eu excluir do filme de fato. Para fazer isso, eu vou fazer uma procedure para ficar mais fácil a gente trabalhar, tá? A procedure para deletar ela é bem simples, a gente só precisa do código do filme, né? E depois ele faz todo o resto. Então vamos criar uma procedure. Então vou dar um Ctrl T aqui e vou criar aqui na mão. Então vou dar um delimiter, dessa vez escrevo certo. Colocar um barra barra. Eu vou colocar o último delimiter aqui embaixo, que é o ponto e vírgula. E aí vou criar a procedure. Create procedure. Vou chamar de sp deleta filme. E aí a gente precisa de uma informação de entrada apenas, que é a do código do filme. Código filme, que é um int. E aí vamos ter as saídas normais, né? Que é o out, saída,
que é um varchar de 15 caracteres. E um alt saída rótulo, que é um varchar de 80 caracteres. Beleza? Vou dar um begin. E aí vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é verificar se o filme que a gente está tentando excluir, se ele existe de fato na tabela filme. Se ele não existir, tem alguma coisa errada, então vamos mandar uma mensagem de erro, tá? Então vou fazer um if exists, vou colocar um if not exists, ou seja, se ele não encontrar select asterisco from filmes where código igual ao que eu estou passando ali como parâmetro, que é o código filme. Se não existir isso, eu vou dar um set aqui na saída, filme não encontrado, e dar um set na saída rótulo. Opa, eu tô colocando um arroba aqui, mas é sem nada, tá? Saída rótulo. Eu vou escrever um ops. Else, eu vou fechar o if aqui. If, ou seja, se ele encontrar o filme, agora eu faço todos os deletes, tá? Então vou começar, pode começar por qualquer tabela, menos a filmes. Então, começar pela imagens, por exemplo. Então, vou colocar alguns comentários aqui. Beleza. Então aqui ele vai remover todas as imagens que tem o código do filme. Aí faço a mesma coisa para as outras tabelas. Então agora eu vou fazer, por exemplo, com a categorias, removendo todas as categorias do filme. Todas as categorias que o filme pertence, tá? Aqui tá meio confuso, então vou ver todas as categorias. Então delete from categorias. Opa, categorias não, perdão. Delete from filmes categorias. Where filmes código igual ao código do filme. Aí faço exatamente a mesma coisa para os outros, para os diretores, desvinculando o filme de qualquer diretor. Filmes diretores, desvinculando o filme de qualquer ator. Depois de tudo isso, aí sim eu posso remover o filme da tabela filmes, tá bom? Delete from filmes where código igual ao código do filme. Só isso. Beleza, fez todos os deletes. Agora eu vou só fazer um if aqui, né? Desse último aqui, ó, para ver se ele realmente fez a exclusão. Então, if raw count igual a 0, then, ou seja, se não deletou nada, eu vou fazer aqui um set na saída e na saída rótulo. Vou até copiar aqui. Set saída. Algo deu errado ao excluir o filme. E aqui vai ser um erro. Else. Aqui tudo certo. Filme excluído. Sucesso. Beleza, acabamos. Agora só falta dar o select na saída e na saída rótulo. Só isso. Então vou executar, vamos ver se está tudo certo. Então sp deleta filme. Opa, deu algum errinho. É que eu já tinha criado essa tabela, essa procedura antes. Então eu vou dar um aqui, ó. Create or replace. Esqueci de excluir ela. Beleza. No meu caso aqui, eu tive que colocar o replace, tá? Porque já existia essa procedure. Então eu recriei ela, beleza? Então, vamos agora excluir todos os filmes. Lembrando, a gente está fazendo isso para a gente poder consertar uma das colunas, tá bom? Que é a coluna de data.
poderia simplesmente limpar a coluna, mas eu quero ensinar vocês tudo que tem por trás quando você faz essas ligações entre tabelas, tá bom? Todos esses relacionamentos. Então eu vou dar um call sp deleta filme no código 40. Aí eu coloco a saída e a saída rótulo. Beleza. Ó, filme excluído, tudo certo. Então 40 e a 41. Filme excluído. Se eu tentar excluir a 42, tem que dar algum erro. Olha lá, filme não encontrado. Deixa eu só arrumar então a procedure aqui. Ah, aqui eu inverti. Então aqui é 80 e aqui sim é 15. Beleza. Então vou só dar um executar. Beleza, ele recriou aqui. Vamos tentar rodar de novo. Agora sim, filme não encontrado. Ops. Muito bem. Beleza, feito tudo isso, vamos então alterar aqui. Ó, aqui no filmes, onde está aqui data lançamento, eu vou mudar aqui de date. Eu poderia mudar para int ou para alguma outra, por exemplo, um char ou um varchar. Eu vou dar um alter table na tabela de filmes. Vou modificar a coluna, modify column. Qual coluna? A data, alancamento. Vou mudar ela de tipo, então vou colocar ela como um tipo char de 4 caracteres. Beleza, fez a correção aí, tranquilo, tá? Então agora fica até mais fácil de trabalhar, porque do jeito que estava antes, toda vez eu ia ter que colocar algum sufixo, tá? Eu ia ter que colocar o ano, depois eu ia ter que acrescentar ali o mês e o dia, todas as vezes. Depois, para retornar isso pro site, eu ia ter que remover os 4 caracteres, sabe? É uma coisinha que, querendo ou não, vai exigir mais o processamento. É pouca coisa, mas vai exigir mais. Então, vamos simplesmente colocar o valor lá, os 4 números, que é muito mais simples. Beleza, então essa foi a primeira correção, já criamos aqui a procedure, e agora tem mais uma correção que eu quero fazer, que são nas procedures. Por exemplo, a procedure, vamos pegar aqui a procedure de cadastrar ator. Aqui eu fiz uma variável chamada deu certo, tá? Que é para verificar se deu tudo certo na hora que eu estou fazendo um insert nas tabelas, ou um delete, ou qualquer coisa assim. Só que aqui, do jeito que eu fiz, vejam que ele faz o seguinte, ele faz um insert na tabela de atores, aí se for inserido de fato, ele vai acrescentar um valor positivo, né, mais um. Porém, se deu algum erro, ele vai colocar um 0 aqui. Só que depois disso, ó, ele faz um insert na tabela de imagens também. E aí, se deu certo, ele vai acrescentar mais um. Então, de qualquer forma, vai acrescentar um. Porque, vamos supor aqui, ó, aqui deu erro nesse primeiro insert. E essa é a tabela principal que a gente está tratando, que é a tabela atores, né? A gente está tentando inserir um ator. Se eu seguir aqui, ele vai fazer o insert na tabela de imagens, para um ator que não foi cadastrado, deu algum erro. Vai fazer o insert aqui também, vai fazer o insert aqui também. E ele vai aumentar o valor de deu certo. E a verificação que eu estou fazendo aqui no final é se o deu certo é maior que 1, maior que 0, na verdade. Se for maior que 0, eu deixo passar e ele vai executar a procedura normalmente. Então eu tenho que fazer de um jeito com que, se der algum erro aqui, ó, na hora que inserir no atores, ele não faça o insert, ele não execute a procedure, ele interrompa a procedure. Então, o que eu vou fazer? Aqui no set deu certo, se deu errado, né, aqui eu estou colocando 0, mas se deu errado, eu vou colocar um menos 10. E aí, toda vez que der errado, eu vou copiar isso aqui e vou jogar um menos 10 em cima. Toda vez que der errado. Então, se alguma vez der errado, uma vez só, na hora que chegar aqui, ele não vai passar nesse if. Então, vai dar errado, e ele vai dar um rollback e não vai fazer o cadastro. Beleza? Só isso que eu fiz, o resto é tudo igual. Ok? Então, salvar aqui. Beleza? Eu faço exatamente a mesma coisa para os outros. Aqui não tem. Cadastra diretores. Ó. Então, aqui, ó, se der errado, eu vou jogar um menos 10. Menos 10. E aqui menos 10. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver dúvidas, comente aqui embaixo. Te vejo na próxima videoaula. Até mais!